eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu? Mesmo sem ter aceitado Jesus ou ido para a igreja? Será que isso já garante que eu vá para o céu? E afinal, o que é o purgatório? O purgatório existe? Essas e outras perguntas eu vou te responder aqui nesse vídeo. Meu nome é Miriam Michele, abençoada e abençoada. Seja bem-vindo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no botãozinho inscrever-se. Aí você clica e do lado tem um sininho. Clica também, porque sempre que subir um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal e o tema hoje é purgatório. O que é purgatório? Realmente a Bíblia fala sobre isso? Existe? É sobre isso que nós vamos falar. Então, simbora para mais esse vídeo. A primeira coisa que eu vou pedir para você, pegue aí a sua Bíblia, porque nós vamos falar muito de Bíblia aqui nesse vídeo. O purgatório, ele é uma crença do catolicismo, bom? Então, segundo os católicos, eles acreditam que o purgatório é o estado e o processo de purificação temporária em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparados para o reino dos céus. Então, eles acreditam que existe um espaço entre o céu e o inferno. Dentro desse espaço são enviadas as almas daqueles que não são nem tão maus, nem tão bons. Acredito que o fogo do purgatório tem o poder de purificar as almas até elas estarem prontas para irem para o céu. E quais são os textos utilizados para dar base a esse ensino? Um dos textos utilizados está em Mateus, capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. E 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Quais são os sufrágios que a Igreja Católica realiza referente a isso? As ações que são realizadas referente às almas que se encontram no purgatório. Eles realizam a oração pelos mortos, né? Esse é um dos motivos pelo qual, né, os católicos rezam por aqueles que partiram, realizam a missa, que aí na missa, né, eles acreditam que, né, ameniza ali o sofrimento daqueles que estão no purgatório e acumula méritos, ou seja, se a pessoa que está intercedendo por aquele que está no purgatório. Ou seja, né, se ajudasse no processo para quando a pessoa chegar também lá, está quase preparada, né? Uma outra ação que muitos fazem é referente às esmolas ou ofertas, né? Assim, as esmolas, as ofertas, com a intenção de amenizar o sofrimento daquele que está lá no purgatório, né? Vamos aqui falar agora o que a Bíblia vem nos dizer a respeito disso. Quando a gente vem aqui para esse versículo principal de referência, 1 Coríntios, a fé se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um próprio, o fogo o provará. Do versículo 10 ao versículo 17 de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele está fazendo ali uma comparação referente a uma construção. Então, quando uma casa pega fogo, o fogo mostra, né, os defeitos que tinham naquela casa que foi construída. Então, se aquela casa foi bem edificada, né, mas a partir do momento que a casa pega fogo, se ela for de madeira, se ela for de palha, né, a sua casa incendiou, né? O fogo vai revelar
qual foi o material utilizado para a construção da sua casa. Porque se ela for madeira, a casa inteira pega fogo. Se for palha, pega mais rápido ainda. Então, esse versículo não faz referência de que o fogo vai te purificar, de que a sua alma vai se purificar através do fogo. Não, é uma metáfora onde o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação à construção, entendeu? E referente ao material que é construído. Então, o fogo, né, prova qual foi o material usado para construir aquela casa. Está falando sobre o ensino de Jesus. Qual que é a edificação que você está usando para passar o ensinamento de Cristo, né? Qual o seu fundamento? Onde que está fundado aquilo que você está ensinando? E ele ensina que o ensino que nós ministramos, que nós passamos, tem que estar fundamentado em Cristo, né? Então ali vem toda uma metáfora. Ensino referente ao purgatório, você não vai encontrar na Bíblia. Jesus ensinando sobre isso, ou Deus mencionando isso na Bíblia, não tem. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Isaías 53, versículo 4 e 5, diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se o purgatório existisse, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Se o purgatório existisse, não haveria necessidade de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo e morrer na cruz. Porque pensa comigo, se não existe uma certeza de que eu vou para o céu ou para o inferno, de que independente de como eu haja aqui nessa vida, eu vou para um lugar onde haverá esperança para mim ainda, de eu preparar ali minha alma para depois eu ir para o céu. Pensa, será que o sacrifício de Cristo teria valido a pena? Muitas pessoas pensam que só porque são pessoas boas já vão para o céu. Ai, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu tenho uma vida tranquila, mas eu não quero aceitar Jesus, eu não quero ir para a igreja, eu vou para o céu. Não, meu querido, você não vai. Desculpa, você não vai. Sabe por quê? Porque se você não quer o dono do céu, o que você vai fazer na casa dele? Simples. O Senhor Deus, ele nos deixou, ele deixou as ordenanças através da palavra dele, que é a Bíblia. A única forma de purificação é através do sangue de Jesus. É a única forma de purificação. E deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não aceitarmos Jesus agora em vida, depois que você morrer, não haverá outra oportunidade. A alma segue para o juízo. Sabe, você vai aguardar o juízo. Se você morreu sem Jesus, você vai para o inferno. Simples. E o processo de purificação acontece aqui na terra mesmo. O processo de santidade, a partir do momento que nós confessamos ao Senhor, aceitamos a Ele na nossa vida, nós passamos pelo processo de santidade todos os dias, cada segundo, toda vez que nós
renunciamos à nossa carne, que nós abrimos mão da nossa vontade, que nós escutamos e obedecemos a voz do Senhor. Aí nós estamos seguindo o processo de santidade. O que é santidade? Você se afastar das coisas do mundo. Sede santo como eu sou santo. O ensino do purgatório, ele entra em contradição com a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor vem nos pregar sobre a libertação do pecado. Aonde? Vamos lá para João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que nós seremos livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que se ele libertou a mim e libertou a você, somos livres. Não iremos para nenhum lugar para ficarmos presos, esperando alguém aqui da terra interceder por nós e aí a nossa alma fica pronta para ir para o céu. Não, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Se eu e você conhecemos Jesus Cristo, se nós aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas, somos livres. Livres em Jesus Cristo. Fomos libertos da escravidão do pecado. Você sabe o que é escravidão do pecado? Você sabe o que é uma pessoa ser escrava do pecado? É aquela pessoa que não consegue se libertar dos prazeres da sua carne, não consegue se libertar de vícios, né? A pessoa fala: ai, mas eu não sou alcoólatra. Mas pergunta se ela consegue deixar de beber a cervejinha dela no final de semana. Não consegue. Por quê? Porque está escrava do pecado. A pessoa que é escrava do pecado não consegue mudar as atitudes. A pessoa que é escrava do pecado não tem mudança de vida. A pessoa que é escrava do pecado vive perturbado. A pessoa que é escrava do pecado, ela vive com uma vida infeliz e nunca consegue sair desse ciclo. Mas quando eu e você encontramos a Jesus, nós conhecemos a Ele e então Ele nos livra. E então o Senhor Jesus, Ele nos liberta e não somos mais escravos. A pregação do purgatório é para pessoas acomodadas. Eu vou fazer o que eu quiser aqui, porque haverá uma esperança para mim depois da morte, onde eu vou poder então me preparar. Não, meu querido, se prepare agora. Aceite Jesus agora. Deixa Jesus transformar a sua vida agora. Vive santificação agora. Porque se você morrer hoje e não aceitou Jesus, o seu destino não será o céu. E mais uma coisa. A palavra do Senhor vem nos dizer a respeito do livramento do juízo vindouro. Ou seja, quem aceitou Jesus não vai participar do juízo. Onde, Miriam? João, capítulo 5, versículo 24, vem dizer assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas... meu Deus, olha isso. Não fui eu quem falei. Não foi o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João, foi Jesus. Sabe o que ele disse? Olha só, mas passou da morte para a vida. Foi Jesus quem nos disse: se eu e você conhecemos a Ele, aceitamos a Ele, depois que nós morrermos, nós passaremos para a vida eterna, ou seja, nós iremos morar com Deus. Foi Ele quem disse. Ele não disse que nós vamos ficar em um período de tempo, que nós vamos ter que aguardar um processo de purificação. Não! O Senhor Jesus, Ele disse para mim e para você que passaremos da morte para a vida.
E também esse ensino vem entrar em contradição com o quê? Com a intercessão de Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: João disse para nós: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe quem intercede por mim e por você? É Jesus. Sim, é Jesus. Então, se você pecou e você se arrependeu, peça perdão a Ele. Ele tem misericórdia, mas se arrependa com sinceridade. Não sou eu que vou interceder por você, não é sua mãe que vai interceder por você, não é o seu filho que vai interceder por você, não é o seu pastor, o seu sacerdote, o seu padre, não. É só Jesus. Então, nós temos que conversar diretamente com Ele. Ele é o único intercessor. É só Ele que intercede pela minha vida e pela sua. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, sabe o que Jesus disse? Oh, não, gente. Não, meus amores. Olha o que Jesus disse para o ladrão que foi crucificado ali juntamente com Cristo, para aquele homem que tinha cometido uma atrocidade, um pecado, que era ladrão, que não havia mais esperança. Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, assim que ele morresse, ele estaria com Cristo no paraíso, porque ele se arrependeu. Jesus não disse para ele: olha, como você não teve tempo, você vai para um lugar onde você vai esperar e aí depois, quando você estiver pronto, você vai me encontrar no paraíso. Não, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se eu acreditar nesse ensino do purgatório, está indo totalmente contra o que o próprio Jesus falou. Então, se eu acreditar no ensino do purgatório, eu não posso acreditar em Jesus. Se eu acreditar no ensino do purgatório, o sacrifício de Cristo foi em vão. Foi em vão. E a Bíblia está toda errada se eu acreditar nesse ensino. Mas o nosso Jesus Cristo maravilhoso, aquele a quem nós servimos, ele vem nos dar a direção através da sua palavra, aleluias. Ele vem nos trazer o esclarecimento. Sabe o que diz em Apocalipse 14, versículo 13? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que morreram salvos, o Senhor diz para eles: descansem. Descansem, ou seja, não tenham preocupação por causa das obras que vocês fizeram. Esse Deus é maravilhoso, meus queridos. Você sabe o que é o purgatório, gente? O purgatório, na verdade, ele é o inferno. Porque é um lugar onde você fica atormentado, onde as chamas ardem, é o inferno. E quando a alma vai para lá, não há mais salvação, não há mais outra chance, não há mais esperança. Sabe o que em Lucas 16, versículo 19, vem nos dizer? Contar pra gente a respeito da história do rico e do mendigo. Sabe quem contou essa história? Foi Jesus. E aí vem nos dizer que quando os dois morreram, o mendigo, que era Lázaro, ele era temente a Deus, o rico não. E quando eles morreram, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para o inferno. Vem dizer aqui, aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama.
O próprio Jesus ele veio nos mostrar um cenário do que acontece após a morte. Se você morre com Cristo, você é salvo e vai para o céu, mas se você morre sem Cristo, você vai para o inferno. E lá é lugar de tormento. Aquele rico, ele estava consciente dos seus erros. Ele tinha consciência de que ele estava num lugar de tormento, que era tão ardente que só uma gotinha de água podia trazer um pouco de alívio para ele, de tão ruim que era. E sabe o que Jesus ele vem nos dizer também em 1 João? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós vamos ver no ensinamento referente ao purgatório, e é questionado por quanto tempo a pessoa passará lá no purgatório, 60 anos, 100 anos, eles não sabem dizer a resposta. Geralmente, eles dizem que só Deus sabe a resposta. Mas sabe qual a resposta que Deus sabe para nós? É essa aqui. Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É somente Jesus que nos purifica de todo pecado. É somente o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Não é chamas de fogo que vai te purificar de todo pecado. É somente Jesus Cristo. E aí vem dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenderam? Vocês acham que Jesus Cristo, que Deus, Pai Eterno, vai se contradizer na sua palavra? Não, meus queridos, somente Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e o sacrifício dele da cruz não foi em vão. Se você crê em Jesus Cristo, confesse a ele, aceite Jesus na sua vida. E entenda que o Evangelho traz mudança, traz transformação e não há esperança após a morte. Você tem que aceitar Jesus agora, em vida. Você tem que tomar uma atitude na sua vida agora. Não haverá depois. Ou é céu ou inferno. Vai subir? Vai descer! E a pura verdade, o nosso Deus não se contradiz. Amém? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve por aqui, só assunto cristão. Tem assuntos polêmicos como esse, mas sempre conhecimento à luz da Bíblia, tá bom? Dá o like e envia, compartilha esse vídeo com o seu irmão, com aquela pessoa que você conhece, que acredita, né, que vai pro purgatório. Envia aí para todo mundo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo aqui pro canal. Olá, abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo aqui pro canal. E hoje... Jeová da glória. Hã? Perdi aqui o 1 João aqui na Bíblia. Tava marcado, perdi. Peraí. Jesus Cristo. Vem, 1 João. Achei.